Ora, a primeira coisa a fazer é utilizar a biblioteca para conseguirmos trabalhar com fecheiros. Portanto, ou seja, esta biblioteca que nós temos aqui é só a de IO, portanto, ou seja, é o standard de entrada e saída. Nós vamos então incluir aqui uma biblioteca include, include, include. Vamos aqui então utilizar uma biblioteca que é utilizada para, hum, para streaming. Vamos então incluir esta biblioteca, que é uma biblioteca que é assim. Vamos incluir esta biblioteca, que é a biblioteca para trabalhar fecheiros. O web streaming, o web streaming faz exatamente isso. Portanto, ou seja, permite-me utilizar funções para trabalhar fecheiros. Eu coloquei aqui já no menu estas duas opções, a 5 e a 4, trabalhar com fecheiros 1 e trabalhar com fecheiros 2. Vamos fazer um quê? Um é para criar o fecheiro e outra é para ler o conteúdo do fecheiro. Portanto, ou seja, eu se correr isto aqui, vou ter então aqui uma opção que é criar fecheiro, que é 4, e a 5, que é ler fecheiro. Ou seja, eu se carregar no 4, ele vai-me dizer que escolhi para o fecheiro 1. Se eu carregar no 5, ele vai-me dizer que escolhi o fecheiro 2. Portanto, ou seja, é o respectivo case 4 e o case 5. Então, eu vou ter que criar os métodos para isto. Vou criar então dois métodos. Um método para criar o fecheiro e outro para. Eu estou no projeto, no projeto anterior, portanto, ou seja, todos estes dados que estão aqui são do projeto anterior. Eu vou continuar então aqui e vou fazer aqui um void ficheiro. Void, void ficheiro. Posso pôr aqui criar fecheiro. Criar fecheiro. E então tenho que fazer o quê? Tenho que agora, primeiro, declarar uma variável para utilizar o fecheiro. Tenho que ter uma variável do tipo de fecheiro, que há de ser de acordo com o que está aqui. Nós, se pesquisarmos na net esta biblioteca, vamos ver todas as propriedades, todos os métodos que estão agregados a esta propriedade, bem como todos as portanto, propriedades e métodos que estão agregados a esta biblioteca. Eu vou então aqui declarar um, um off stream para fout. Portanto, ou seja, que vai ser o quê? Vai ser o meu fecheiro de entrada, portanto, ou seja, é o meu output, vai ser este fecheiro. Depois, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler uma variável, então, do teclado para depois inserir dentro do fecheiro. Ou seja, vou inserir uma frase dentro do fecheiro. Então, eu tenho que ter uma string, não é? Para ir buscar ao teclado. Então, eu vou já declarar a string. String house frase. E vou então agora fazer o quê? Vou abrir o meu fecheiro. Como é que eu faço a abertura do fecheiro? É muito simples. Eu vou aqui utilizar então o fout, que é a minha variável de fecheiro, e vou-lhe dizer que quero um open de quê? Do meu fecheiro. Portanto, ou seja, está ali a dizer o que é que quer a seguir. Ou seja, a seguir quer um file name e o modo de trabalho. Eu inicialmente não vou utilizar modo nenhum de trabalho, portanto vou utilizar só o fecheiro. Portanto eu vou dizer que vai estar em C temp C barra temp barra, deixa-me ver o que é que eu tenho aqui na minha pasta. Vamos aqui ver. C, tenho aqui um tempo. Vou aqui criar um tempo. Portanto, ou seja, eu vou criar aqui um tempo no meu C. Não, vou criar tempo, já tenho um tempo, vou ter tempo
exercício. Tempo 1, pronto. Tempo 1. Portanto, eu já criei aqui o tempo 1, como podem ver aqui em baixo. E então eu vou-lhe dizer que vai para o tempo 1 com o nome. Atenção à barra, que é a barra invertida, hein? Não sei se estão a reparar, a barra é a contrária da que nós costumamos colocar no caminho. A barra teste.txt. E abri o meu fecheiro. Ou seja, o que é que ele vai fazer com isto? Isto vai-me criar o fecheiro teste. E agora só tenho que fazer o quê? Eu agora tenho que fazer nada mais, nada menos do que ler primeiro. Bem, vou fazer aqui um cout. Um cout introduza uma frase. Ora, escreva uma frase. Escreva uma frase. 2 pontos. E agora vou fazer o CI, né? Mas isto é o normal, não é? Isto não estou aqui a pôr nada de novo. Até aqui não estou a pôr nada de novo. Estou a fazer. O que é que eu tenho que fazer? Agora tenho que mandar esta variável, ou seja, o conteúdo desta variável para dentro do fecheiro que eu criei, que eu abri. Como? Ou seja, vou utilizar um fout. Um fout de quê? Da minha string. Ou seja, é idêntico. Ou seja, em vez de estar a mandar para a consola, estou a mandar para o fecheiro. Tá? Portanto, agora tenho que fazer o quê? Muito importante, tenho que fechar o fecheiro. Tenho que o fechar, senão ele depois pode ficar danificado. Então eu faço fout ponto close. Ponto e vírgula. Ora, eu vou abrir aqui já a pasta tempo 1. Ora, na tempo 1 tenho a minha pasta tempo 1 e está vazia. Então eu agora vou correr o programa. Vou dizer que vou criar um fecheiro. Espera aí. Eu por acaso coloquei lá o método, a chamada do método, no case. Não coloquei. Então tenho que chamar este método aqui embaixo no 4. Ok? Porque senão, se eu não o chamar, ele não vai executar, como é lógico. Mas isso não é parte da lógica. Então, 4. Escreva uma frase, teste de ficheiro. Ok. E ele terminou. Ora, vamos ver então agora aqui se o fecheiro que eu... Já está aqui o fecheiro. Estão a ver? Ele já está cá, dentro da tempo 1. Agora vamos ver o conteúdo teste. O que é que acontece? Eu, como meti um espaço em branco, ele não me leu o espaço em branco. Portanto, isto é um problema que eu tenho a nível de sintaxe depois para inserir dentro do meu fecheiro. Portanto, ele vai só buscar a primeira frase. Ou seja, o primeiro conteúdo da frase. Nós depois vamos ver como é que vamos alterar isto. Entretanto, eu quero ver o que é que tem no meu fecheiro. O que é que eu faço? Vou ter que utilizar um sistema que me permita fazer a leitura do fecheiro. Ou seja, me vá abrir o fecheiro para leitura. Então, eu vou criar aqui um outro método. Ler fecheiro. Agora, tenho é que mudar aqui a minha biblioteca para input. Ou seja, if stream. E vai ser o fecheiro fin. Aqui eu posso lhe dar o nome que quiser, atenção. Fecheiro fler. Fler.
Eu vou precisar agora também de uma variável para ler, o valor, mas esta variável agora vai ser uma cadeia de caracteres. Portanto, ou seja, já não pode ser uma string, que ele não vai conseguir alocar na string. Então, eu vou ter que lhe dizer que vai ser um char house leitura. E tenho que lhe dar o tamanho. É uma das coisas que é obrigatório no nosso em C++, é nós darmos tamanho aos arrays. Ou seja, não é dinâmico como noutras linguagens. Portanto, nós temos sempre que dar o tamanho disto. Eu vou dar 254. Agora, vou fazer o f in, f ler. Vou abrir então o meu fecheiro de leitura, que o caminho é exatamente o mesmo. E vou fazer o quê? Vou fazer agora a minha leitura do fecheiro. Então, fler.getLine. Aqui é a mesma coisa. Se nós formos ver aqui, eu tenho aqui um ponteiro do tipo char e o tamanho. Ou seja, este tamanho vai ser o tamanho que eu tenho aqui deste fecheiro, que é para não haver erros. Então eu vou ler para dentro da minha variável, house leitura, 254 caracteres no máximo. Ponto e vírgula. E agora vou fazer o quê? Vou fazer o cout deste valor, para ver o que é que lá tinha escrito. E vou fechar o meu fecheiro. Ponto, close. Ponto e vírgula. Ora, eu agora tenho que fazer a chamada ao método. Ctrl C. Era aqui no 5. Ctrl V. Vamos então agora ver se ele vai ler o conteúdo do fecheiro. Escreva a frase, eu tenho que criar a frase. Mas ele foi ler. Teste. Já leu o conteúdo. Vamos ver aqui. Onde é que eu tenho aqui? O conteúdo do ficheiro. Ora, 4. Vou escrever aqui segunda frase. Agora vou ler do fecheiro. 5. Segunda frase. O que aconteceu? Ele limpou o que estava antes. Ou seja, como eu não lhe coloquei a diretiva de abertura para ser um fecheiro de adição, ele vai-me criar um fecheiro novo sempre. Portanto, ou seja, eu se for ver o conteúdo do fecheiro, agora já é segunda frase. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que vir aqui e dizer-lhe que é de adição. O rato está a mandar devagar. Então, vamos fechar o fecheiro. E o que é que eu tenho que fazer aqui? Tenho que dizer aqui, porque eu fui ver aqui a sintaxe disto. A sintaxe dele, do open, era, se bem se recordam, o nome do caminho, ou seja, o nome do fecheiro, vírgula, o tipo de acesso que eu lhe vou fazer. Então, o que eu quero fazer é um append nisto. É assim, se vocês forem depois procurar esta biblioteca, vocês vão encontrar lá as diretivas, as diferentes diretivas, ou seja, o open mode. E nós vamos fazer aqui um open mode of, ou seja, é uma propriedade aqui deste aqui, que é
up. Não é off. Ai, então. Off stream. Ou seja, eu vou-lhe dizer que ele vai ser de adição. Append. Ou seja, então, vamos parar isto e vamos voltar a executar. Ora, vou agora 4. Já não devia ser criar, devia ser escrever. Ora, frase 3. Frase 2, frase 3. Tá? Adicionou agora. Entendido? Portanto, ou seja, fizemos o append. Já não está a recriar o fecheiro. Porquê? Porque nós adicionámos-lhe este conteúdo aqui. Esta diretiva de adição. Ok? Basicamente, para iniciar, é isto. Agora, vamos ter que depois ver como é que vamos buscar as linhas todas, como é que vamos fazer por linha. Mas agora vamos criar um fecheiro e vamos testar a criação e a inserção de dados lá dentro.